que a gente poderia fazer de forma prática, procedimental mesmo, trazer o cidadão, os setores da sociedade para dentro do planejamento, para dentro da criação de políticas públicas. Porque aí você cria uma inteligência, né? Aí, como o Leandro trouxe também, isso também contribui para a formação de capital social. E aí vem uma questão ainda preliminar, que é um problema grande, que é o engajamento do cidadão. Porque para o cidadão participar, para ele ser co-criador, para ele ser co-implementador, ele precisa ter vontade de participar, ele precisa ter capacidade de participar. E isso é um outro problema que a gente tem. A gente vê nas iniciativas que chamam a sociedade a opinar, que chamam a sociedade a entender uma problemática, o índice de participação ainda é pequeno. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco isso, se é, por exemplo, na Ana Paula, se a carta tem trabalhado essa questão, né, de forma prática. A Sara não está aqui, mas eu também queria ver na Alemanha, ele trouxe esse termo cocriação e aprimoramento da democracia. Se lá ele já tem alguma experiência, né, sobre isso. E eu acho que tem que ter um foco também no que o Vitor falou. Concordo plenamente com a fala do Vitor. Eu acho que é uma oportunidade de rever, sim, como a gente aborda problemas que estão aí postos e que não tem uma solução ainda clara para eles. Então, será que se a gente integrar os setores, trazer os outros setores para dentro do planejamento, talvez a gente não resolva, né, problemas como saneamento, transporte urbano, questão metropolitana que está aí, a gente não tem soluções claras ainda. Então, era isso. Obrigada. Acho que vocês podem falar. Vou tentar não falar por muito tempo, porque todas as provocações são instigantes e acho que a gente está dialogando, acho que com a grande maioria delas. Primeiro que eu tomei notas aqui das contribuições, porque a gente enxerga esse espaço, além da gente ter vindo apresentar, como um espaço de escuta, e acho que já desde cara deixar colocado aqui um convite para que, quando a gente tiver o nosso rascunho da carta, vocês estão debruçados nisso, há mais de ano, etc., possam fazer uma contribuição já no documento. Acho que tem uma coisa que é o processo colaborativo que a gente está fazendo e outra que, então, se for possível, a gente encaminhar para os SEDES para que vocês façam contribuições específicas mesmo, sobre algo que estiver sendo produzido. Porque é muita contribuição e às vezes a gente não consegue dar conta e escapa uma coisa ou outra, enfim. Então, acho que isso é um ponto importante. Também concordo com as falas, eu acho que as questões aqui a gente está muito alinhado com as questões do pensamento, o que a gente precisa enfrentar, etc. E vou tentar abordar um pouco os temas que foram colocados. Um deles é a questão do envolvimento do cidadão, né, que apareceu de várias formas aqui e tal. E aí acho que é importante compartilhar a forma como a gente pensa política pública. A gente está pensando política pública e o processo de formação de agenda e formulação de política como um processo de comunicação também. A gente não acredita que a gente vai conseguir, de fato, engajamento, comprometimento, né, o próprio movimento que é uma política pública, que ela aconteça, principalmente uma política pública de caráter federativo, como a política urbana, se ela não tiver comunicação. E a comunicação não é a comunicação institucional clássica, noticiar coisas, não é isso. Não é fazer a comunicação e fazer a política e dar conhecimento, não é isso. Então, o processo de comunicação está internalizado no nosso processo de formulação da política. E o Cláudio falou em ODS. A grande força dos ODS é a capacidade de comunicação de agenda que os ODS têm. Nesse sentido, a gente está trabalhando exatamente com essa lógica e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a qual a Carta está vinculada, está no processo, e a gente está indo para campo agora, para as macro-regiões, etc., de formulação do que a gente está chamando de ODUs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, para que a gente consiga comunicar essa agenda como os ODS conseguem comunicar suas agendas. Né? Um processo de construção mesmo de engajamento a uma agenda que é uma agenda comum. Tá? Então, o tema da comunicação para a gente é um tema. A gente tem discussões, a equipe está aqui, é testemunha disso, como que a gente comunica com o cidadão, porque, ao fim e ao cabo, quem modula, né, o que o governo vai fazer é o próprio cidadão, pelo conhecimento que ele tem do tema, enfim.
Então, essa comunicação também não ser... A gente trabalhou muito numa lógica de comunicação institucional, de capacitações, né? A gente dialogou com essa camada técnica, digamos assim, isso historicamente e no Ministério das Cidades. Então, a gente está abrindo isso. A gente precisa comunicar com a sociedade, comunicar, como diz o João, meu chefe, com o homem da rua, com a mulher da rua, pessoa comum. Essa pessoa comum, ela precisa também ter ser acessada, dialogar. Então tem isso acho que é um ponto bem importante, assim. Isso toca no tema do capital social, isso toca no tema da governança, essas coisas são interligadas. Acho que um dos grandes aprendizados do processo da Carta foi o próprio processo, foi desenhado um processo de cocriação, e isso fez absoluta diferença. E assim, a gente fica muito contente de poder dizer que, de fato, o Ministério construiu um processo verdadeiro de cocriação. Não é um processo de escuta só, não é um processo de validação só, é um processo de construir junto. E o engajamento que esse processo gerou mostra a potência de fazer coisas dessa forma, que não é a participação no nível da informação, é uma participação de uma outra qualidade, em que eu me comprometo, eu apresento os problemas, eu me comprometo com soluções, eu, um coletivo de vários setores. Então a gente enxerga, assim, a gente está estruturando a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e aí dialogando um pouco com o que o Vitor falou. A gente trabalha em escalas, a gente está trabalhando numa política que é multinível, a gente tem um município, a gente tem a escala supramunicipal e a gente tem ainda uma escala regional, que é a dimensão estratégica do urbano, dialogando com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, assim, a gente não está desconsiderando o tema dos avanços federativos, particularmente das metrópoles. Trabalhando ali um tema de governança